Olá, querido irmão e querida irmã, aqui é o pastor Estevão Figueiredo e mais uma vez nós estamos iniciando a série Minutos Proféticos. Mas antes, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nesse momento, envia o Teu Espírito Santo para nos animar e também para nos fortalecer a fé através da meditação de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero através dessa série hoje iniciar aqui uma sequência de meditações, mas dentro de um mesmo foco. E o foco será a convicção do pecado. É muito importante que eu e você venhamos a entender sobre essa questão do pecado, pois o pecado é algo tão complexo que tentar achar uma razão para sua origem é tentar justificá-lo. Ele trouxe todo o nosso sofrimento, trouxe a morte e cobrou o precioso sangue de Cristo na cruz. Porém, Deus deixou luz suficiente para que saibamos o que é pecado e a solução dele para acabar com esse problema. A falta de conhecimento sobre o pecado pode nos levar, primeiro, a ignorar a sua existência e, portanto, não sentir necessidade do seu fim. Também pode nos levar a ter uma imagem distorcida do caráter de Deus. Ou seja, nós podemos fazer isso pensando que Deus é o criador do pecado. Ou também se pensarmos que por nós mesmos nós podemos solucionar o problema do pecado. E aí então a salvação deixa de ser por amor e passa a ser porque conseguimos comprar o favor de Deus. Dessa forma nós distorcemos o caráter de Deus. Mas também o fato de eu e você não conhecermos sobre o pecado pode gerar em nós uma mentalidade de que o pecado é um mal necessário para que haja um equilíbrio no universo. Portanto, dessa forma passaríamos a defendê-lo como uma coisa boa. Também pode gerar em nós o pensamento de que não existe solução para ele. E isso nos levaria a um conformismo sem esperança. Por isso que é tão importante que eu e você venhamos a entender o que é pecado e como vencer o pecado. A Bíblia aborda o pecado sob várias perspectivas, como ele surgiu, os atos pecaminosos, a condição pecaminosa, as consequências de atos pecaminosos, a consequência da condição pecaminosa. A Bíblia também aborda a questão da solução para os atos pecaminosos, também da solução para a condição pecaminosa e, por fim, da eliminação total do pecado. E é interessante notar que a irmã White também aborda o pecado sobre essas perspectivas. E hoje, então, nós vamos iniciar o primeiro assunto dessa sequência sobre a convicção do pecado, que é justamente como ele se originou, ok? E eu vou começar lendo, então, um trecho aqui do livro Patriarcas e Profetas, página 35, que a irmã White escreveu o seguinte: o pecado originou-se com aquele que abaixo de Cristo fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo, incontaminado. Pouco a pouco Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Dizem as Escrituras: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria
por causa do teu resplendor, Ezequiel 28:17. A irmã White também fala de como o pecado entrou no nosso planeta. Aqui nesse trecho da revista Review and Herald, do dia 27 de março de 1888, ela diz o seguinte: Adão e Eva persuadiram-se de que, de coisa tão pequenina como comer do fruto proibido, não poderiam resultar tão terríveis consequências como Deus havia declarado. Esta pequena coisa, entretanto, era pecado, a transgressão da imutável e santa lei de Deus, e abriu as comportas da morte, e impronunciável miséria veio sobre nosso mundo. Não consideremos coisa trivial o pecado. Irmãos, aqui vimos que o pecado não foi originado em Deus, mas o pecado se originou num coração de um anjo que fora criado perfeito por Deus, santo, incontaminado, como ela disse. É verdade que nós não temos explicação como esse tipo de sentimento pôde surgir dentro de um coração perfeito. Porém, nós vemos que Deus criou esse anjo com a liberdade de escolha, ou seja, Deus permitiu que todas as suas criaturas pudessem ter a possibilidade de rejeitá-lo, porque Deus não criou robôs. E, infelizmente, esse anjo escolheu se rebelar contra Deus porque tinha essa liberdade de escolha. A própria Bíblia também diz aqui em Isaías 14, verso do 12 ao 14: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aqui também em Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo diz: Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui está a origem de todo o nosso sofrimento. Sabe por que você continua sofrendo nesse mundo? Sofrendo calamidades, sofrendo por causa de doenças, sofrendo por causa da morte de um ente querido. Tudo isso veio como consequência do pecado que se originou com um anjo que fora criado perfeito e que depois se transferiu para o nosso planeta através da desobediência dos nossos primeiros pais. Querido irmão e querida irmã, não coloque a culpa em Deus pelo seu sofrimento. Lembre-se que existe o pecado e que ele é o causador de todo o nosso sofrimento, de toda a nossa dor. Porém, a própria Bíblia diz, assim como também nos escritos de Ellen White, que Deus trouxe através da cruz a cura e a solução para esse problema. Se apegue à cruz de Cristo. Não largue dessa cruz por nada, pois por meio do sacrifício ali realizado, Deus garantiu para nós e para todo o universo que em breve toda essa nossa dor terá um fim. Que Deus te abençoe nesse dia. Um grande abraço.